Bom, eu sou o Gálvaro Júnior e esse é o nosso 5.5. São reflexões diárias de segunda a sexta-feira, de 5 minutos cada uma, tratando de um tema comum que vai ajudar você a meditar, praticar e transformar a sua vida. Todas as semanas nós nos esforçamos para trazer para você um conteúdo prático, de maneira que você possa ouvir as Escrituras Sagradas e colocar em prática na sua vida. E isso vai afetar diretamente a qualidade da sua jornada e da sua caminhada. Nosso tema dessa semana é 5 coisas para aprender com a história dos 5 pães. A história que é contada de Jesus junto aos seus discípulos, que transforma, ou multiplica pães e peixes para atender a fome e a necessidade da multidão. Bom, o relato de Jesus está no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, o verso 30, onde fala da multiplicação dos pães e dos peixes. O mais interessante desse texto é que a única história, contada nos 4 evangelhos. Então nós temos aqui um ponto de convergência de todos os evangelistas, então nos parece que esta é uma história muito importante que traz muitas lições para nós. Bom, é um texto que a gente vai ler, eu não vou ler todo ele, porque só temos 5 minutos aí, mas é Marcos capítulo 6, verso 30, e eu vou ler algumas passagens e vou pulando aqui, e você pode ler com calma aí na sua casa. Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 30 em diante, e você lê até o 42. Diz assim: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde, repousai um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem os numerosos que iam e vinham. Então foram num barco para um lugar solitário. Muitos, porém, viram partir, reconhecendo, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a lhe ensinar muitas coisas. Bom, essa história é a história que a multidão chega faminta num determinado momento, depois de Jesus ter ministrado a elas, e Jesus então multiplica os pães e os peixes. Mas eu quero começar a história falando da circunstância em que esse milagre acontece. Bom, eles vinham de testemunhar, veja só, voltaram os apóstolos à presença de Jesus, relataram tudo, conforme haviam feito, e Jesus diz: vinde repousar um pouco, vamos para um lugar à parte, um lugar deserto, e eles não tinham tempo para comer, visto que eram muitos numerosos e que iam e vinham, então foram a sós no barco para um lugar solitário. Bom, aquela circunstância que acontece nesse momento é uma circunstância de grande trabalho dos evangelistas, dos discípulos, dos homens que ali estavam com Jesus. Diz que eram feitos maravilhosos, ele tinha enviado seus discípulos, mas ao mesmo tempo havia uma situação que afetava diretamente e angustiava o coração de Jesus, angustiava o coração dos discípulos. Naquela ocasião, o João Batista, aquele que havia anunciado, aquele que vinha para preparar o caminho do Messias, tinha sido decapitado, tinha sido morto. Então, muitas situações e circunstâncias envolvia aquele momento, que Jesus estava vivenciando. Então, era tanto trabalho que diz que não tinha tempo para comer. E eles disseram: vamos para algum lugar. E olha só o que acontece. Essas circunstâncias que envolvem esse momento milagroso de Jesus: cansaço, muito trabalho, abatimento, luto. Mesmo assim, diante daquela circunstância, Jesus não deixa de atender a necessidade das pessoas. Apesar do cansaço, apesar da notícia, do luto, da morte de João, um homem importante no contexto. Afinal de contas, muitos daqueles discípulos que estavam agora com Jesus, primeiramente eram discípulos de João o Batista. Você lembra lá? O André, irmão de Pedro, diz: olha, vim que eu encontrei o Cristo. Ou seja, uma relação de intimidade, de caminhada, de respeito, de admiração. E, como a gente sabe, João Batista foi executado, perdeu a cabeça, foi decapitado pelo governador naqueles dias, porque ele denunciava a vida imoral que ele estava vivendo. Na nossa vida, na nossa caminhada, há momentos que é assim, de muitas emoções, de cansaço físico, de abatimento de alma, e os discípulos todos estavam envoltos naquele momento. Mas de repente,
eles chegam a um determinado lugar e lá estava a multidão. Lá estava a multidão. E eu quero te dizer, Deus tem grandes coisas para a sua vida, mas não se deixe abater pelas circunstâncias. É necessário você entender que mesmo ao cansaço, ao luto, às angústias de alma, você precisa prosseguir para aquilo que Deus separou você para agir. A palavra de Deus diz que Deus não tem prazer nos que voltam atrás, nos que recuam, e que nós devemos avançar. Devemos diante das situações de circunstâncias. Respira fundo. Às vezes a gente está vivendo em dias que todo mundo está naquela de poupe a ti mesmo, mas não poupe, não recue, não volte atrás, não olhe para trás. Deus tem o melhor para a sua vida. Não importa quão dura seja a sua circunstância, mantenha-se na direção da voz do Mestre para a sua vida. Tenho certeza que Deus fará grandes coisas se você ficar firme. Quero indicar o livro Milagres da Fé. Essa história está contada aqui. Você pode ler, reler, marcar e interagir com a gente. Deus abençoe. A gente volta amanhã às 5h05.